da comunidade Metanoia, né? Nós conhecemos já, o Mateus sempre está com a gente. E hoje nós temos a felicidade de receber o Davi conosco. Que a gente possa estender os nossos braços e de maneira simples como o Espírito Santo é, a gente possa mais uma vez entregar a vida do Davi a este Espírito. Que o Espírito possa soprar no teu coração a brisa leve, que ele possa soprar no coração do Davi aquilo que ele sonhou para esta manhã, para este dia, para nós. Sim, Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós clamamos a tua presença. Vem encher-nos, vem transbordar no Davi para que sobrecaia em nós, que nós possamos ouvir com os nossos ouvidos atentos tudo aquilo que o Senhor vem nos falar, aquilo que o Senhor vem fazer, aquilo que o Senhor preparou para esta manhã. Traz uma nova unção, traz um novo reavivamento a cada um de nós. Que Nossa Senhora, ela que foi a esposa do Espírito, ela que é nossa mãe, que ela também possa abençoar e possa derramar as suas graças na vida do Davi, da sua comunidade, da sua missão, do seu chamado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia. Olha para quem está do seu lado, diga para ela, diga para ele, se preparem. Você não convenceu não, velho. Vira para outra pessoa, diga para outra pessoa, se preparem. Aponta seu dedo profético para quem está perto aí. Diga para ela, diga para ele, Deus vai te pegar hoje. Quem acredita nisso, aplauda Jesus, aplauda Ele. Podemos nos sentar? Reze assim comigo, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Padre Pio, Santa Helena Guerra, Santa Teresa de Calcutá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu fui apresentado, meu nome é Davi Fernandes, eu sou membro fundador da comunidade Metanoia. A comunidade Metanoia é uma comunidade de aliança, sediada em São José do Rio Preto. 23 de novembro desse ano vamos completar 14 anos de fundação. Eu sou missionário da Santa Igreja há 26 anos. Temos a graça de pregar esse Brasil inteiro, de norte a sul. Nos últimos 12 anos, o Senhor tem nos soprado para alguns outros países, para pregar para os nossos irmãos brasileiros que estão espalhados por aí. E hoje é com muito amor mesmo que eu aceitei o convite de estar aqui com vocês. Esse final de semana eu estava de off. Eu tinha arriscado a agenda para ficar em casa, para ficar de boa, curtindo a minha gordinha, que toda tampa tem sua panela. Amém? Mas quando eu recebi o convite para estar com vocês, eu entendi o propósito. Eu vim com muito carinho, porque eu tenho a certeza que Deus tem algo a falar comigo também. E principalmente neste tema que me foi confiado para o nosso aprofundamento. Eu gostaria muito de começar de uma forma um pouco diferente dentro do tema que me foi proposto, que é nós entendermos uma conduta coerente da fé. Ter uma conduta, um proceder coerente, compatível com aquilo que cremos, ou pelo menos falamos que cremos. Mas eu gostaria de dar um exemplo. Eu estava vendo alguns de vocês, eu perdi o irmão que estava aqui, deixa eu ver se eu vejo ele. Não, acho que pode ser. Vem aqui você, meu irmão, você, isso, pode ser. Se importa? Tem algum problema? Segura aí esse terço aí, pode segurar aí, pega ele. Faz de conta que vocês não conhecem ele, amém? Não conhece, mas olha para ele. Se eu perguntar para você, preste atenção em tudo. Olha para ele. A roupa, os escritos, os objetos, o que ele porta, o jeito que ele se veste. Dá uma voltinha aí para eles aí, vamos ver. Aí, segura aí, só para eles lerem. Olhando para ele, pro jeito dele, pode se virar para eles agora. O que você diria que ele é? Qual a religião dele?
olhando para ele. Quem arrisca? Macumbeiro? Sim? Testemunho de Jeová? O que ele é? Me ajuda? Por quê? Por quê? Me ajuda, pode. Por causa do escapulário. Coisa de católico? Amém. Quem mais? Camiseta. A camiseta. Mas a camiseta não significa que ele é católico, olhando para cá. Mas vamos ver atrás. Tudo bem. Talvez a camiseta me ajude a entender que ele é cristão. Amém? Mas vamos lá, o que mais? O terço. Já não é só católico, é mariano. Amém? Cadeia de consagração? Não, ainda não. Poderia ser. Amém? Consagrado. Mas ele me disse, ele falou. E por que eu entendi? E aqui está uma diferença. Não é que eu estou julgando pela capa. Não. Eu estou vendo os sinais. Porque é uma diferença. A gente não pode julgar pelo que a pessoa veste. Mas ninguém está falando de julgamento. Eu estou falando do que ele está me mostrando sem falar. Eu estou dizendo, eu estou tomando um entendimento de acordo com o que ele está pregando com a postura dele. Ele nem pôs a mão no microfone, ele não falou nada, mas deu olhar para a postura dele, na forma de se vestir, o que ele segura, a forma que ele se porta. Eu consigo entender por essa pregação no que ele crer. De olhar como se veste, de olhar como se porta, de olhar o que carrega em si, a pregação que ele está fazendo para mim, eu consigo entender no que ele crê. E qual é a forma que ele crê? É um jovem cristão, católico, que recorre à Santíssima Virgem Maria. E ele disse alguma coisa? Não, obrigado, viu, filho? Sabe qual é a minha outra pergunta? E me deram tanto tempo, eu vou te dizer que a gente não vai precisar desse monte de tempo, porque até que eu estou com fome também, eu quero acabar logo, amém? Eu partindo desse princípio, se você não abrir sua boca, não abrir a boca, mas se nós olharmos para você, para sua conduta, como eu acabei de ouvir o irmão pregar sobre as suas vestes, sobre o seu comportamento, sem você ter que dizer o que você é e o que você crê, o que nós vamos entender de você? Qual é a pregação que você faz sem nunca ter segurado o microfone? A tua forma de viver a sua fé dentro do movimento, dentro do grupo, dentro da comunidade. Porque às vezes a gente tem que ficar afirmando com palavras o que eu creio, o que eu acredito, o que eu faço. Não, é muito mais profundo do que isso. Os seus irmãos olhando para você, para a sua forma de ser. Isso prega? Já é uma pregação da tua fé? Mas isso vai ficar pior agora. Quem ama sua mãe aqui? Ergue o braço. Quem ama? Seu pai? Sua mãe? Eu não sei se você tem a graça ainda de tê-los, ou já foram morar com Deus, mas mesmo assim não vai deixar de amar. Quem ama o pai e a mãe, ergue o braço e diga: eu amo. Eles sabem disso? Seu pai e sua mãe sabem que você ama ele? Por que eles sabem? Me ajuda? Tenha medo não. Eu não vou pôr o microfone para ninguém falar nele. Por que seu pai e sua mãe sabem que você ama ele, que você ama ela? Opa, por quê? Você falou. Amém. Quem mais? Demonstra. Quem mais? Só isso? Se você não abrir sua boca de hoje em diante, e eu estou pondo isso no seu coração agora, se você não disser mais nada, o seu pai e sua mãe de hoje em diante vai entender que você ama eles? As pessoas que te cercam vão entender o quanto você as ama? Se você não abrir mais sua boca de hoje em diante?
A forma que você vai voltar para sua casa, o jeito que você vai entrar na sua casa, o jeito que você vai se portar na sua casa, a tua conduta na sua casa com eles, o seu relacionamento, isso já explica para eles o quanto você os ama. A ponto da sua mãe olhar para você, depois de um aprofundamento como esse, e a semana correu, e mais um mês depois desse aprofundamento, e o seu pai no dia a dia vai olhando para os teus gestos com ele. Eu não estou falando dos teus gestos com você, eu não estou falando dos teus gestos com a igreja, eu estou falando deles, amém? Amém ou não? Eu estou falando do teu pai olhando a forma dos pequenos detalhes que agora a tua linguagem de amor mudou. O teu pai chegar à conclusão de falar assim: me sinto amado por ela, ela me ama, caraca, o meu filho me ama. Isso é ser coerente com o que se diz. Porque muitas vezes eles sabem que nós amamos pelo quanto nós falamos que amamos eles, mas a nossa conduta não condiz com aquilo que sai dos nossos lábios a maioria das vezes, porque não há gestos de amor, e o que está ruim vai piorar. Quem ama a Deus? Está com medo de se comprometer? Como que Deus sabe que você ama Ele? Pelo quanto você foge do pecado, pelo quanto todo mundo está querendo ir para um lado, e você sabe, o teu juízo temerário sabe, que aquilo não agrada, não é conduta, não é proceder, não é pensamento, não é direção de quem ama a Deus. E não precisa ninguém sair da sua casa, das suas comunidades para pregar isso. Porque eu tenho um relacionamento com Deus, jovens com relacionamento com Deus. Jerônimo vem dizer que quando eu oro, eu falo com Deus, mas quando eu leio Bíblia, é Deus que fala comigo. E jovens que amam ouvir o seu amado, eu amo a Deus, mas eu amo Deus por quê? Porque eu canto as suas canções. Eu não ouço a sua palavra, eu não tenho diálogo com o meu amado. Jovens de Sagradas Escrituras, jovens que amam ouvir a voz do amado. Então quando eu ouço a voz do amado, por meio da leitura da sua palavra, por meio da Lexo Divina, orar, meditar e aplicar. Orar, ler, meditar e aplicar. É o diálogo. E isso me leva a ter conduta, proceder de quem ama a Deus. Eu não quero saber o que vocês fazem, eu não quero saber o que a minha melhor amiga faz, o problema é dela. Até porque eu não estou na igreja por causa dela, não vim para a igreja por causa dela, porque quem está na igreja por causa de pessoas, nunca estiveram aqui por causa de Jesus. Quem veio para a igreja, quem está na igreja por causa de pessoas, nunca veio, nunca esteve por causa de Jesus. Eu até acredito e até entendo que Ele usa de pessoas para nos laçar. Mas ninguém permanece por causa de pessoas. E quer ver que nós irmos embora por causa também de pessoas. Partilhava ali de uma forma no espírito com o irmão sobre a graça ou o dom da fortaleza. Eu não quero saber se você vai ficar, para onde você vai, para onde você vai. Eu tenho relacionamento com Deus. Eu entendi o que Ele espera de mim. E eu entendi o que o meu pai espera de mim, que a minha mãe espera de mim, que a minha comunidade espera de mim. Não, mas para servir tem que ficar tudo no empurrão, tem que ficar implorando. Não tem um servidão de amor. É atitude, é atos coerentes de amor. Tudo tem que ficar suplicando para você vir, para você se comprometer, porque vocês faltam, porque você não sei. Vá para o quinto inferno. Se Deus não tem teu coração, Ele não precisa do teu trabalho. Está na hora de nós entendermos isso. Está na hora, meu irmão. Nossa, foi libertador para mim a hora que eu cheguei ali agora, porque até então eu não sabia. A pregação era outra, amém? Aí eu falei, não, é para gente de igreja, é para servo. Eu falei, então deixa comigo. A nossa atitude não tem coerência com aquilo que pregamos, que servimos, que cantamos. Poxa, a gente está aqui, caramba, o irmão arregaçando aqui na condução, o Espírito Santo tomando o coração do irmão, a graça fluindo neste lugar. Não é possível que isso não é capaz de mudar meu proceder. Experiência muda.
Mas a gente parece que tem corda, vai dando corda, dá corda, aí a corda vai acabando pro caminho, aí tem que dar corda de novo. Não, tá faltando o dom da fortaleza. Meu irmão, eu não quero saber. Tá cansado? Prossegue. Tá difícil? Prossegue. Estão te perseguindo? Prossegue. Estão caluniando? Prossegue. É graça, é dom da fortaleza. Até porque, partilhava com o irmão ali atrás, é o único dom que vai nos levar para o céu. Ei, colo de Deus, ninguém vai nos levar para o céu, porque a palavra não está dizendo assim, você vai ganhar o reino do céu pelo quanto você cantou. A palavra não está dizendo, você vai ganhar o céu pelo quanto você pregou. Ninguém está falando na Sagrada Escritura, você vai ganhar o céu pelo quanto você curou pessoas. Não, a palavra está dizendo, quem permanecer até o fim será salvo. É dom da fortaleza. E é bonito que é o primeiro dom, antes de São Paulo, tomado pelo Espírito Santo, começar a falar sobre dom, sobre frutos, sobre carismas. Antes de qualquer coisa, o próprio Espírito Santo olhando para os dele, o próprio Senhor Jesus olhando para os dele, fala pelo Espírito Santo, fala do Espírito Santo, do primeiro dom que ele promete. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Jovens, moças, que luta na correnteza desse mundo, ou seja, nada na correnteza desse mundo, com a força do Espírito Santo. Eu não quero saber a modinha do mundo. Eu sei a proposta do Evangelho para a minha vida. Eu sei a conduta que eu preciso ter por amor ao meu pai, por amor à minha mãe e por amor ao Deus da minha vida. A conduta que eu preciso mudar dentro da minha casa. E já não são mais palavras, mas são atos, atitudes coerentes à minha fé. Senão não está valendo nada. Partilhava esses dias, eu tenho tido a graça, por incrível que pareça, né? Parece, mas para mim é uma graça de poder fazer muitas missões de carro nos últimos tempos, porque eu odeio voar. E aí quanto mais eu falo que eu odeio voar, na semana seguinte é a semana inteira voando. Mas você tem medo de morrer? Não, eu não tenho medo de morrer. O problema não é morrer. O problema é aquele fio de Lutero do avião que eu não gosto. É só o avião que eu não gosto. É tudo para mim é cansativo, escala é ruim, é desconfortável, eu sou gordo, eu odeio voar. Mas me põe 10 horas no carro, que nem estão me pondo. Eu vou, não tem problema. Você prefere 10 de carro ou 2 de avião? 10 de carro, bora. E aí, numa dessas, a gente vai rezando, a gente vai cantando, a gente conta mentira, pega ano de purgatório, e pede perdão, tudo na viagem de 10 horas. E numa dessa, eu partilhando com o irmão de comunidade, eu falava assim para ele, sabe, Ricardo, obviamente que do que eu vou dizer, uma coisa vai levar a outra. Entenda? Mas eu dizia assim para o Ricardo, sabe, irmão, e tomados no Espírito mesmo, era uma conversa norteada pelo Espírito Santo, eu não tinha dúvida disso. Eu dizia assim para o Ricardo, sabe, irmão, o que eu tenho mais, o que deve doer mais, em pensar, o que deve doer mais do que ir para o inferno, você perder a vida eterna, é você um dia estar na presença de Jesus, depois de 26, 20, 10, 15 de igreja, 3, eu não sei quanto tempo, de serviço, de pregação, de viajar esse país inteiro e além dele, e se desgastar, e se consumir, e é bonito a canção cantar isso, quero me consumir pelo Evangelho, bonito isso. O que mais dói do que perder o céu, é poder um dia estar na presença de Jesus, e depois de tudo isso ele olhar para a gente e falar assim, eu não te conheço. Eu não vos conheço. Tua conduta nunca condiz com o que você pregou, com o que você cantou. Nunca condiz. Eu não te conheço. Mas eu era da igreja, participei, trabalhei, fiz. Não te conheço. Não te conheço. Para nós que hoje, atualmente, porque daqui a alguns anos Deus vai levantando outros na sua igreja, amém? Nós na ministério de pregação, irmãos na música, hoje nós pregamos nos maiores congressos, nos maiores eventos, nas as coisas grandes, é tudo a mesma coisa.
Tudo igual. Tanto faz pregar no Brasil, pregar no Canadá, pregar na Itália, pregar nos Estados Unidos. É legal a primeira vez, depois é tudo igual, é a mesma coisa, é tudo. Tem o bendito do avião no meio também, para ir para lá. Tudo a mesma coisa. E o que me faz pensar sobre conduta e palavra é o quanto Jesus continua sendo vendido hoje. Já não mais por 30 moedas de prata. Tem pregadores que para pregar o evangelho cobram 11 mil reais. Vocês têm um aprofundamento com 50 pessoas aqui, amém? Tem nomes que vocês não vão conseguir trazer para cá. Vocês não vão conseguir experimentar o Espírito Santo por meio do ministério de muita gente, porque se cobra um valor que vocês não têm capacidade de pagar. Ah, então você está falando que eu sou pobre? Não, eu estou falando que são valores surreais, que não condiz. Tem irmãos meus de ministério cobrando para isso, aquilo que deveria ser dado de graça. Eu só te pergunto, é coerente? Mas a palavra diz que todo trabalhador é digno do seu salário. O mesmo que escreveu isso é o mesmo que diz: continuarei trabalhando porque eu não quero ser peso para ninguém. Tem que ter coerência. Se cobra, mas não inviabiliza. Aconteceu uma partilha dias atrás. Fui pregar numa comunidade de religiosas, amém? Só freiras. E por causa da madre de lá, é que eu me casei com a Andréia, né? Eu não sei se eu amo ou se eu odeio a madre. Eu e a Andréia, a gente namorava há alguns anos. Eu não era uma atitude coerente, já não era um bom testemunho pelo tanto de tempo que a gente estava namorando. No começo caímos na castidade, mas depois vivíamos, eu falo aqui, gravando, olhando para a câmera, vivíamos uma vida de castidade, e do jeito que eu estava, eu vivia o resto da vida em castidade, mas não ia casar. Porque eu não entendi o tanto de traumas que tinha dentro de mim em relação ao matrimônio, por causa dos meus pais. E um dia eu estava pregando lá nesse mesmo lugar, aquela madre que eu amo, Madre Joana, chegou em mim, me abraçou, me beijou, e a gente ficou ali, uma senhorinha, e ela olhou no fundo dos meus olhos e só disse assim: você marcou o seu casamento? Eu disse: ainda não, mas vou marcar. Ela falou assim: ou marca ou larga dela, porque a tua atitude não é coerente ao que você prega. Ou marca ou larga. Sabe por que não tem problema de quem namora largar? Porque quando nós vivemos uma vida coerente, um namoro coerente ao que nós cremos, e vivemos a proposta do evangelho no nosso namoro, e não deu certo por algum motivo, eu dou um abraço, dou um beijo na testa e despeço sem nunca ter roubado nada dela. Porque se eu fiquei 6 meses namorando, 1 ano namorando com ela, com ele, e não deu certo, em 1 ano, em 6 meses, em 2 anos, eu não sei quanto tempo você namorou com ele ou com ela e não deu certo, foi 1 ano, 6 meses, 2 anos, edificando um ao outro, segundo a palavra que cremos. Eu não roubei nada dela. Isso é nadar contra a correnteza do mundo. E aí essas irmãs que eu estava lá, elas compraram o terreno aonde elas estão, R$1 milhão. Não sabem como vão pagar. Deus mandou comprar. Deus só não falou que elas tinham dinheiro para pagar. Elas foram obedientes, amém? Davi, vamos fazer algumas ações. Eu falei assim: minha irmã, conta com a gente. Eu conheço a galera dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Nem estou falando de Frei Gilson. Estou falando do Frei. Tem um monte de Frei lá, Frei Silvio, Frei não sei o que, Frei. Tem um monte de Frei, eles vêm, faz um show aqui, a gente vem pregar. A gente conhece amigos, irmãos, um monte de cantor legal, que eu tenho certeza que se nós conversarmos, eles vão vir, tal. Nananã. Falei assim: chama as irmãs de vocês também lá do Hesend, elas vêm, vão fazer um farrobadó. Ela falou: elas não vêm. Falei: como não? Falou: eu liguei para ela, e quem atendeu foi outra irmã que cuida, e a outra irmã cobrou 40 mil para vir. Eu falei: irmã, mas a gente precisa só pagar aqui, me ajuda, nananã. Ela falou assim: reza para São José. É que estamos no meio de servos, mas ainda são jovens. Mas isso vai me fazer desistir da igreja?
de fortaleza, eu vou continuar. Tem quem cobra? Tem quem explora? Tem quem rouba? Tem quem peca? Tem quem mente? Tem, mas eu vou continuar. Porque a palavra e minha conduta e minha fé precisa ser coerente com aquilo que eu prego. Eu vou até o fim. A hora que eu sair daqui, pegar o meu carro e voltar para minha casa, a minha esposa, no jeito de eu entrar, no jeito de eu beijar, no jeito de eu cuidar dela, precisa ser a extensão do que eu creio. Eu não preciso dizer o quanto eu amo ela, eu não preciso, por mais que talvez seja essa a linguagem do amor dela, mas não preciso, só dela olhar para a minha atitude, para o meu proceder, ela vai entender o quanto eu amo ela. O meu pai, a minha mãe, a mesma coisa. Os meus amigos, a mesma coisa. E se você parar e fechar os olhos e olhar para as tuas amizades, você se sente amado? O quanto ele se preocupa com você, o quanto seu amigo, sua amiga. Ou se você pegar o seu celular e fazer um exame de consciência, olhando para as suas conversas, é só merda. Quando não, pornografia. As nossas amizades mais nos levam para o confessionário do que para a graça. Condiz ter amizades assim? É a proposta que me foi dada para pregar agora. Se você estiver achando ruim, fala com os coordenadores. A minha fé precisa ser coerente. Ou melhor, o meu proceder precisa ser coerente com a fé que eu professo. Amém? E agora nós vamos ver uma treta na Bíblia. Fala para quem está do seu lado, o bicho vai pegar. E sabe de quem? Paulo e Pedro. É duelo agora. Abre aí comigo. Livro de São Paulo, a galerinha lá da Galácia. Gálatas, capítulo 2. Tá, vocês fazem eu acordar cedo. Tô sem tomar café. Preparei uma pregação do meu coração. E vocês não dão uma água para eu beber, é isso mesmo? Entendi, tá bom. Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. Amém? Misericórdia, vamos esperar um pouquinho. Amém ou socorro? Socorro. Oh, glória, obrigado. Gálatas. O livro de Gálatas às vezes é dificinho de achar porque ele é bem pequenininho. 5, 6 capítulos só, ele é fininho. Mas procura aí que vocês vão achar depois de Coríntios. Gálatas capítulo 2. Todo mundo encontrou? Isso porque eu estou pedindo Gálatas. Eu estou pedindo carta de São Paulo a uma galerinha da Galácia. Amém? Imagina se eu pedir Rabacuque para vocês. É 3 dias para achar. Gálatas. Abra sua Bíblia aí. Vamos esperar. Enquanto todo mundo não achar, nós não vai ler. Paga o irmão ali, ó. Ele me deu uma água. Estou devendo uma água para ele. Gálatas 2, amém? Amém. Olha aqui para o Davi antes para nós contextualizarmos. Olha aqui para mim. Tem uma galera sendo convertida pelo cristianismo, ok? Olha para mim. Cristo morreu, ressuscitou. Andou com os discípulos 40 dias ensinando, prometeu sobre eles o Espírito Santo, teve a sua ascensão lá no Monte das Oliveiras. Aquela galera voltou para Jerusalém, subiu ao andar superior no mesmo lugar, na mesma sala de jantar em que foi instituída a Eucaristia e o sacerdócio, na mesma sala.
No mesmo lugar da última ceia, é o mesmo cenáculo, é o mesmo lugar de Pentecostes. Eles voltam, mais de 500 pessoas estavam no Monte das Oliveiras e viram, mais de 500 pessoas viram Jesus ter ascensão ao céu, voltar ao céu. Só que das 500, só 120 aproximadamente obedece. Das 500, só 120, mesmo tendo visto milagre, mesmo tendo visto algo extraordinário, não bastou. Só 120 tem obediência. E aquelas pessoas voltam a uma jornada de sábado, ou seja, 800 metros, porque um judeu não pode viajar de sábado. O máximo que um judeu anda é 800 metros no sábado, é dia de recolhimento para eles. Então é uma jornada de sábado, é 800 metros, menos de 1 quilômetro. Sai do Monte das Oliveiras, volta para Jerusalém, sobe ao andar superior. Ali eles ficam aproximadamente 7 a 10 dias orando unanimemente, como está em Atos dos Apóstolos capítulo 1. A palavra de Deus diz que chega o grande dia, na festa das colheitas e na festa da lei, que era Pentecostes. Pentecostes não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Pentecostes é 50 dias após a Páscoa dos judeus. Era o dia que a galera subia tudo para Jerusalém. Judeus de várias nacionalidades subiam para Jerusalém para poder celebrar a festa da primícia e da lei. E nesse dia de Pentecostes se cumpre a promessa. O Espírito Santo desce sobre o cenáculo. Aqueles homens ficam cheios do Espírito Santo. E aqueles homens que estavam no cenáculo, trancados, com medo. Agora, depois do Espírito Santo, no meio daqueles homens está o primeiro papa da igreja, Pedro, cheio, tomado pelo Espírito Santo. Ele talvez mete o pé no resto da porta que sobrou, o vento tinha abrido tudo, arrebentado tudo, línguas de fogo sobre eles, aleluia. E a palavra de Deus diz que Pedro, o primeiro papa da igreja, faz um discurso de mais ou menos, pelas palavras dele, de 3 a 5 minutos, e aquele homem converte mais de 3.000 homens no primeiro discurso dele. E agora aquela igreja que subiu com medo, depois do Espírito Santo, aquela igreja desce do cenáculo para mudar a face da terra, aleluia. Aqueles homens nunca mais se viram, muitos deles nunca mais voltaram a se encontrar. Eles deram a vida pelo Evangelho, glória a Deus. E se hoje nós estamos aqui em Itápolis pregando a poderosa palavra de Deus, é graças a essa igreja que desceu cheia do Espírito Santo para mudar a face da terra. Aplauda isso em nome de Jesus, aplauda isso. Amém? Amém? Essa galera desce do cenáculo e começa a pregar. E começa a converter a galera. Mano, onde eles põem a mão, não vou balançar seu cabelo. Onde eles põem a mão, mano, a galera fica cheia do Espírito Santo. Eles se apaixonam pela pregação da palavra. Esses caras pregam de uma forma, de uma intrepidez. Mas não era só pregação, era conduta a ponto de quem olhava para a convivência deles. E não está isso na Bíblia também. Mas numa tradução e também numa interpretação que a gente não usa, as pessoas que viam o relacionamento daqueles primeiros cristãos, os apóstolos e discípulos, diziam, os que estavam de fora olhavam para aquela galera, para aquela turma e dizia: caramba, como eles se amam. Era pelo que eles ouviam? Não, mas era pela conduta daqueles homens. E a palavra de Deus diz, aí em Atos 2, Atos 3, Atos 4, e vai indo, disse que vai crescendo o número de cristãos. Vai crescendo, a galera vai juntando. Por quê? Porque eles eram contagiados. Deixa eu falar para os ministeriados que estão aqui no meio de nós, para os pregadores que estão aqui. Cara, pouco importa a tua teologia, pouco importa a profundidade do seu conhecimento, pouco importa a sua retórica, pouco importa a sua dicção, pouco importa as suas técnicas, o como você canta bonito, o quanto você compõe. O que a gente tem que entender que um bom ministeriado não é aquele que convence, mas é aquele que contagia. Um bom pregador, ele não convence ninguém. Um bom ministeriado, ele não convence ninguém. Mas ele contagia com a verdade que ele vive e prega. É tão poderoso que sai da boca de um homem desse, que a gente, ao ouvir, seja a canção, seja a pregação, a gente diz para nós mesmos: eu quero ser isso na minha vida. Eu quero ser assim também. Contagiados. E era isso que esses homens faziam, cheios do Espírito Santo. Iam contagiando pessoas. E agora não era só judeus de nascença que se convertiam ao cristianismo. Amém? Mas eram também gentios, eram pessoas pagãos, era gente de tudo quanto é jeito, que não eram só judeus.
E aí o que acontece? E aí ficou bom. A gente está vendo, os discípulos, os apóstolos estão vendo a quantidade das conversões. Então Paulo, ou melhor, Cefas, ele começa, então não era só judeu, agora tem gentios, tinha gente que não era judeu, mas agora é tudo convertido ao cristianismo. Então Paulo, ou melhor, Cefas, que é Pedro, senta com eles, janta, almoça, convive com esses recém-convertidos ao cristianismo, que não eram judeus, mas agora já são cristãos, ok? Se mistura, por quê? Por causa do evangelho, por causa da pregação, por causa da proposta do reino. Viva, ei, para de ter distinção, só porque eles não é da mesma casta, porque não é da mesma nacionalidade, porque não tem divisão. A palavra é para todos, para aqueles que ouvirem e aceitar. Somos um, é uma família em Cristo, aleluia, na qual ele é a cabeça, glória a Deus. E em algum momento Pedro entendeu, e agora já não tinha mais distinção. Pedro senta, almoça, janta com aqueles recém-convertidos, mesmo não sendo judeus de nascença. Ok. Só que chega uma hora que chega os carola de igreja. Chega os caras que carregam sinal de comunidade, saiona comprida, crucifixo desse tamanho, amém? Cheio das suas teologias, que é legal ter. E ele fala, tá sentando com um gentio, Pedro? Logo você, um judeu da sua, tá sentando com um gentio, é isso que nós estamos vendo? Que conduta é essa? Sabe o que Cefas começa a fazer? Galera, aquele convite lá que você hoje não vai rolar não, eu tenho compromisso hoje. Não vai dar para ir na casa de vocês hoje não, beleza? 1 dia, 2 dias, 3 dias. E Pedro, ou melhor, Cefas, começa a não mais sentar. E em algum momento ele começa a fazer essa distinção. Não bastava os caras terem aceitado Jesus por causa de uma pressão exterior. Quem que chega lá? Paulo. Louco no espírito, maluco, crucificado em Cristo. O cara que falava para ele mesmo, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se eu viver, eu vou viver para Cristo, mas se eu morrer, eu morro por ele. Quer que vivais, quer morrais, morremos ou vivemos em Cristo, aleluia. É esse cara que chegou lá. E aí começou uma treta aqui, vem comigo. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Lembra que essa aqui é uma carta de São Paulo à galera da Galácia. Amém? Carta de São Paulo aos Gálatas. Capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável. Pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas quando eles vieram, retraiu-se e separou destes, temendo os circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude. Olha aqui, ó que desserviço, hein? Ó aqui, ó para mim. Sabe de quem nós estamos falando? De Pedro, o primeiro papa. Não basta ter feito cagada, ele começou a fazer um desserviço. Por quê? Porque outros começaram a seguir ele, ou seja, ele também influenciou outros. Não vamos mais sentar não vai que a casa vai cair para nós, porque vão pensar de nós. Não. Então, ou seja, por causa da atitude dele, não é nem só pelo que ele falava, é por causa do jeito que ele agia, ele começou a contagiar outras pessoas. Sou eu que estou dizendo? Sou eu que estou dizendo? É palavra. Onde eu parei? 13. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Eu vou bater nessa tecla aqui, servos, olha para o Davi. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude. Foi as palavras de Pedro? Sim ou não?
mas foram as atitudes de Pedro. Sabe por que tem gente que não vem para a igreja? Por mais que você fala e canta de Cristo, porque as tuas atitudes não convencem. Não adianta você falar o tanto que ama Cristo, que canta Cristo, fala de Cristo, mas quando a gente olha para a tua atitude, a gente percebe que você fala de Cristo, canta de Cristo, mas você não é uma mulher, um jovem que fala com Cristo. Há uma diferença. Hoje se fala muito de Cristo, se canta muito Cristo, se ouve muito de Cristo, mais do que nunca, em todas as gerações. É podcast sobre isso, é canções, é playlists, é 24 horas falando de Cristo, ouvindo sobre Cristo, mas nunca se falou tão pouco com Cristo. E as nossas atitudes refletem isso. Todo mundo sabia o que Cefas trazia nos seus lábios, mas não é o que Cefas trazia em seus lábios que contagiaram as pessoas, foram as suas atitudes. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas em presença de todos: se tu, que és judeu, vives com os gentios e não como os judeus, com que direito obriga os pagãos convertidos a viver como judeus? Que poder tem no que você prega? Olha para quem está do seu lado e fala: é treta. Pedro e Paulo. Pode falar, o pau quebrou. Vocês acham que quebrou, sim ou não? Sim ou não? Sabe por quê? Porque aqui está a grandeza de um homem cheio de Espírito Santo. A hora que essas palavras do grande Paulo entrou nos ouvidos do sábio Pedro, movido pelo Espírito Santo, Pedro acolhe e muda a sua postura para uma postura coerente segundo o Evangelho. Eu estou errado, eu não devia ter feito isso mesmo. Você está certo, irmão. Recomecemos. Sabe o que é isso? Metanoia, mudança profunda de um pensar. Outra hora eu era assim, agora já não sou mais. Sabe por quê? Quer morrais, quer vivais, morramos ou vivemos em Cristo Jesus. Aplauda Jesus. Encerro do jeito que eu comecei. Ama seu pai? Ama sua mãe? Eles sabem disso? Não era essa a resposta que eu pretendia ouvir. A resposta era: vão saber mais ainda. Ama seu pai? Ama sua mãe? Eles sabem disso? Que jeito? Pela minha forma de ser. Quem é cristão católico aqui, ergue o braço e diga: eu sou, graças a Deus. Quem ama a Santíssima Virgem Maria aqui, diga: eu amo. Quem é mariano aqui, diga: eu sou. Todos sabem disso? Todos sabem disso? Responda. De hoje em diante, vão saber. Quem é servo desse grupo, desse movimento, diga: eu sou, graças a Deus. Todos sabem disso? A gente precisa ser reconhecido, não pelo que falamos, mas pela forma que vivemos. Porque a nossa conduta é coerente com a fé que acreditamos. Sentar num ônibus, num avião, numa rodoviária, num posto de gasolina, um cristão, ele é atento ao seu redor. E a dor do outro dói em nós. Temos vivido tempos que estamos anestesiados. A dor do outro não dói em nós. E quando a dor do outro não dói em nós, nós estamos mais doentes do que o outro. Assim é na igreja. Atitude de cristãos, coerente com o que acreditamos.
Vocês têm um grupo? Como é que é? Desculpa a pergunta. Nós temos um grupo de perseverança. Temos um grupo semanal, mensal, semanal de perseverança. Amém. O que me identifica como pertença do grupo não é a minha camiseta. Amém? Porque antes de eu ser de um grupo, de uma comunidade, eu sou um cristão católico. Dizia São Paciano de Barcelona, eu encerro aqui. São Paciano de Barcelona dizia assim: cristão é o meu nome, católico é o meu sobrenome. Um me especifica, o outro me designa. Cristão é meu nome, católico é o meu sobrenome. Um me especifica, o outro me designa. Ele está querendo dizer o seguinte: olha para mim, quer saber quem eu sou? Quer saber o meu nome? Meu nome é cristão, meu sobrenome é católico. Cristão é o que eu sou, católico é como eu sou cristão. Um me especifica, me mostra o que eu sou. O outro me mostra como eu sou. Cristão é o meu nome, católico é o meu sobrenome. Sabe por que você sabe disso? Porque a tua dor também dói em mim. Fica de pé em nome de Jesus. Vocês já pararam para entender duas coisas de uma vida inteira de igreja? Eu sempre me perguntei. O Davi, é muito bom ver essa galera jovem assim, cantando já, rodando o Brasil. É muito bom ver vocês. Porque eu já estou ficando cansado, amém? Tem 46 anos de idade, né? Já estou na hora só de curtir a minha cachorrinha em casa. Mas vou ficar até o fim, amém? Mesmo sem entender. Mas depois de 46 anos de igreja, por que na hora de rezar eu tenho que levantar? Não dá para rezar sentado? E por que todo mundo fala, ergue os braços? É um saco isso. E aí um dia, um sacerdote, muito simples, ele trouxe a resposta ao meu coração para momentos como esse. Se colocar de pé no momento da oração é falar para nós mesmos: é hora de ficar de prontidão. É hora de eu ter uma atitude. Quando a gente convida você, fica de pé, é como se disséssemos: é hora de ter atitude. E atitude de dentro para fora. É hora de estar de prontidão. E sabe por que todos nós conduzimos e pedimos: estenda os teus braços? Porque estender os braços é ato de se render. É mostrar as mãos dizendo: Senhor, eu não trago mais nada nas minhas mãos. Eu me rendo na tua presença. Faz o que o Senhor quiser. Eu me rendo de prontidão, querendo, eu me rendo ao que o Senhor pode e quer fazer na minha vida de hoje em diante. Que a nossa fé seja coerente em nosso proceder. Ao olhar para as nossas vestes, a olhar para a nossa postura, a olhar para onde nós frequentamos. Tem lugar, jovem? Essa conversinha, você é jovem, aproveita a vida enquanto é jovem. Assinado Satanás. É jovem, aproveita enquanto é jovem. A juventude passa rápido. Assinado Satanás. Não há nada mais potente do que uma jovem de 12, de 13, de 15, de 17, cheia do Espírito Santo. Não há nada. Não há nada mais poderoso do que um jovem de 18 anos, 17, apaixonado pela Virgem Maria. Não há nada. Dizia no começo do seu pontificado, o Papa que morreu, minha gente, agora acabou de morrer, São Papa Francisco. Começo do seu pontificado: o melhor e mais poderoso instrumento para evangelizar um jovem é outro jovem. Agora eu entendo por que a palavra vem dizer para vocês. E um dia disse para mim: jovem, vós sois fortes e já vencestes o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Aleluia. E aí vem o discurso: aproveita enquanto é jovem, a vida passa rápido.
Eu vou aproveitar enquanto eu tenho juventude, enquanto eu tenho força, criatividade para converter o maior número de pessoas possível. Eu vou aproveitar mesmo. Eu vou para cima. Eu vou falar desse Jesus. Eu vou viver como crê Jesus. Como quem crê em Jesus. Eu vou aproveitar a juventude sim, com loucura. É jovem cheio do Espírito Santo, com um terço debaixo do braço, indo para as praças rezar. Nós vai para os pontos de ônibus rezar. É jovem. Eu vou aproveitar mesmo enquanto eu tenho juventude. A cidade não vai entender nada. Os caras tão bitolados. Não tá bitolado. Os caras só tá chapado no Espírito Santo com sede de almas. Cadê essa juventude? Ergue o braço e diga, tá aqui. Ainda tá aqui. Enquanto estamos nos preparando nesse aprofundamento, porque a hora que nós passarmos por aquela porta, nós temos um ID. Amém? Só quero te dar uma estatística. Enquanto estamos aqui nos preparando, ouvindo a palavra do próprio Deus, porque quando eu oro, eu falo com Deus, mas quando eu leio Bíblia, como você leu, é o próprio Deus falando comigo e com você. Então não ache que foi o pregador que falou. Entenda que foi Deus que falou hoje comigo e com você por meio dessa Sagrada Escritura. Amém? Enquanto estamos aqui nos aprofundando, tem um monte de jovem querendo desistir de tudo. Eu nem estou falando do pecado, eu nem estou falando dos que estão se prostituindo, se drogando, nem estou falando disso. Eu estou falando de desistir de vida. Eu estou falando de um monte de jovens, centenas de jovens agora consultando na internet como tirar a própria vida. Por quê? Porque perdeu o sentido. Porque foi enganado, entregou a sua juventude, entregou a sua pureza, deitou na cama com um monte de gente, foi traído, foi abandonado, está doente e agora está envergonhado e não tem mais sentido de viver. Perdeu casa, perdeu família, está na rua. E cadê nós para resgatar e olhar nos olhos dele com o nosso jeito de ser? Fala, vem que eu tenho um lugar de vida nova para você. Enquanto estamos nos aprofundando, tem jovens consultando agora na internet como desistir da própria vida. Eu e você somos a resposta da oração de alguém. Eu e você. Não é Davi? Isso quem manda dizer para vocês é o Espírito Santo ao meu coração. Amém? Não é Davi Fernandes, não é Gil Mota, não é Moisés Rocha, não é Frei Gilson, não é Colo de Deus, não é nenhum de nós. Tem pessoas que serão salvas por você. E se você não se levantar para ser aquilo que Deus quer, tem pessoas que não serão salvas, porque não somos nós que vamos salvá-las. Vocês é a resposta de alguém que está orando hoje. Talvez vai ser daqui um mês, 3 anos, 10 anos, não sei. Mas é você, o teu ministério, o teu servir. E deixa eu te lembrar uma coisa. Lembra do exemplo que eu dei com meu irmão? Qual é o teu nome? Vitor. Com meu irmão Vitor. Lembre-se que pregar não precisa de microfone, porque de olhar para o Vitor eu entendi uma pregação. Quem ele é, o que ele crê e como ele crê. A maior pregação não é com microfone. A nossa vida é a pregação mais convincente para converter alguém para Cristo Jesus. E a nossa vida é a pregação mais convincente para mostrarmos para aqueles que nós amamos o quanto nós amamos. E o teu servir dentro dessa comunidade, a tua forma de ser, de se comprometer, de abraçar a causa do Evangelho, é a forma mais convincente de você dizer para o teu coordenador, para a tua coordenadora, o quanto eles podem contar com você, sem precisar falar, mas pela tua forma de ser aqui dentro. Que assim seja. Amém. Estenda teus braços, se renda na presença de Deus. Sozinho nós não vamos conseguir, por isso vai pedindo agora, vem Espírito Santo. Abra tua boca, esquece quem está do seu lado. Estenda os teus braços, se renda. Diga para Deus, Senhor, eu não oferto mais resistência. Senhor, eu desejo, eu quero. Vem sobre a minha vida, Senhor. Vem sobre o meu coração, tu sabes o que eu estou passando. Tu conheces os desânimos, tu conheces os medos, tu conheces os receios. Tu conheces, Senhor, tu sabes que eu nem queria estar aqui. Tu sabes porque tu me sondas. Mas agora, depois da tua palavra, depois dessas pregações que eu tenho vivido desde ontem, Senhor, eu busco, eu quero, eu desejo a unção do teu Espírito Santo sobre o meu coração.
Vem sobre este lugar. Aos ministeriados, renova no Senhor o ardor missionário. Dai-nos um novo sabor, Senhor, para vivermos com fortaleza os desafios de cada dia. Vem, ó Paráclito, vem, ó poderoso Espírito Santo. O teu movimento produz cura, o teu movimento gera libertação, e nós vos suplicamos: move-te neste lugar, Espírito Santo. Move-te em nós, move-te, Senhor, no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso viver. Nós precisamos e desejamos, Senhor. Oh, xerecanaralabaçoe canaralabás, xirilicandaralabaçore lecamaralabaçora labás, xirilicandaralabaralassirilicandaralabaralabaçora labaralaiei. É você e o Espírito, é você e Ele. Esquece em volta. Se coloca como um vaso vazio, como um vaso sem nada, para que Ele te preencha do azeite da unção. Senhor, enche-me, Senhor. Preencha o vazio que eu estou vivendo. Preencha, Senhor, as lacunas do meu coração com a tua presença. Eu te suplico como um filho que eu sou. Canta, canta, ministério. Conduz esse povo ao andar superior da adoração. Leva pro andar de cima, leva. Reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Cante com a sua verdade. Faça dessa canção uma oração agora. Eu quero ser. Solta a tua voz, igreja. Solta a tua voz. Teu Espírito. Senhor, hoje eu me rendo. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim. Dependente eu quero ser do teu Espírito. Declara isso, jovem, declara com verdade. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Solta a tua voz, cante, cante. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Pra que quando eu falar, e pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar
postura, quero viver. é a tua conduta, pra que quando eu falar que seja você, No meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, e no meu olhar, no meu olhar que seja o teu olhar. Se não for pra viver assim, e se você eu nem está quero disposto, viver. declare isso pra ele, vai! Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Abra suas mãos. Abra suas mãos. Abra elas. Como quem pode apresentá-las. E repita assim comigo: Senhor Jesus, eu vos suplico, lava as minhas mãos de todas as imundícies, impurezas, sujeiras espirituais, que eu mesmo as contaminei. Lava-me, Senhor, de tudo que não te pertence. E nesta manhã, eu te peço de todo o coração, unge as minhas mãos com uma unção extraordinária do teu Espírito Santo. Uma unção de cura, uma unção de libertação, unção de soerguimento. Aonde eu tocar estas mãos, que seja o seu toque, e o Senhor possa agir livremente com a tua graça. Vem, Espírito Santo, sela as minhas mãos com a tua unção. Que assim seja. Amém. Não duvide do que você acabou de pedir sobre as suas mãos. Amém? Rapidamente, não precisa escolher. 3 em 3, rápido. Escolhe 3 aí. 3 pessoas. Ai, mas nós estamos em 4. Não vai ficar sozinha. 3. Sai do teu lugar, vem aqui pro meio, aqui, ó. Sai do lugar. 3 em 3, rápido. Vamos, gente. Qual que é a dificuldade de pegar 3 pessoas? Não importa quem é. 3. Agora não é hora de escolher predileto. Somos servos. 3 em 3, rapidão. Fiquem atentos, se está sobrando alguém, se está a gente espareada aí, é 3 em 3. Tem a 3 aqui? Vocês estão em 3 aqui? Cadê o coordenador, coordenadora? Fica esperto aqui, vê se tem gente espareada aqui, minha gente. Bora? 3 em 3. Eu acho que vocês não estão entendendo. É para todo mundo rezar, amém? Não tem espectador na oração. 3 em 3. Agora a gente vai colocar um no meio. E com essa unção que nós pedimos, impõe as suas mãos sobre a cabeça de quem está no meio aí. Impõe as mãos. Você que vai orar, não duvide. Porque não é você, é o que você pediu nas tuas mãos. E você que está recebendo a oração, não duvide. Meninas, tem 4 aqui, vocês estão 2 sozinhas aí. Então vem aqui, pega uma. 3 em 3. 3 em 3. Que não fique ninguém sem orar e sem receber oração. Abra sua boca sobre a vida dele. Fecha teus olhos, você que está recebendo oração. E vai pedindo agora: meu Senhor e meu Deus, tu conheces esse coração. Tu sabes, Senhor, o que ela está vivendo no secreto. Tu conheces as lágrimas, os medos, as dores. Tu sabes o que este teu filho está sofrendo, vivendo, passando. Tu sabes o que ele carrega desde muito cedo. Tu conheces tudo, nós não sabemos. Mas agora, Senhor, nós nos colocamos na tua presença para vos suplicar, Senhor, sobre a vida dele, para suplicar, Senhor, sobre a vida dela, uma unção extraordinária da tua graça, um poderoso avivamento sobre este coração que te pertence. Vem, Espírito Santo, vem aonde ninguém é capaz de ir. Opera a maravilha que ninguém é capaz de fazer. Lava, Senhor, cura, Senhor,
o íntimo deste coração que é seu. E vai orando no Espírito por ele. Vai orando no Espírito por ela. Shira la candara la bara la basura, ele candara la basura la bas. Vai orando por ele. Vai orando por ela. Shira li candara la basura la bara la bas. Ora por ele. Ora por ela. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Shira la candara la bara la basura, la bara la basura la bas. Abra, Senhor, as cadeias da mentira. Abra as cadeias da pornografia. Abra as cadeias dos vícios, seja eles quais forem. Vem, ó Divino Espírito Santo. Vem tudo que aprisiona este coração, esta alma. Vem, ó Divino Espírito Santo, sobre o medo. Shira la candara la bara la basura, ele candara la bara la basura la bara la bas. Shiri ni candara la bara la basiri ni candara la bara la basura la bas. Reze comigo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dá um abraço nele, dá um abraço nela. Diga para ele, diga para ela: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Coloca outro no meio. Coloca outra pessoa no meio agora. É só trocar, gente. Não tem muita dificuldade. Impõe as suas mãos com autoridade sobre a cabeça dele, sobre a cabeça dela. Põe mesmo, impõe as suas mãos sem medo. E se lembre o que você pediu sobre as suas mãos. E você que está recebendo oração agora não é tua amiga, não é apenas o seu amigo, mas é a unção de Deus sobre as mãos dele, sobre as mãos dela. E você que está recebendo oração, eu te oriento. Deixa o Espírito Santo ir. Deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo te visitar agora por meio dessa simples oração. Vem, meu Senhor e meu Deus, nós te pedimos. Visita este coração que te pertence. Tu sabes, Senhor, de tudo que ele traz. Tu sabes, Senhor, de toda a história, tudo que ela tem vivido. Tu conheces, Senhor, desde a gestação. Tu sondas, como diz a tua palavra, Senhor, tudo na vida deste teu filho, dessa tua filha. Mas agora nós nos colocamos na tua presença, Senhor, para concordar, Senhor, na vida dela, para concordarmos juntos, Senhor, na vida dele. Que tu possas curar, que tu possas libertar, que tu possas operar, Senhor, neste coração que te pertence. Que caia por terra hoje, Senhor, tudo que não é seu desta vida, todo aprisionamento, todo medo, toda angústia, toda opressão, toda depressão. Oh, xiricandaralabassore, ele candaralabaralabas. Xiricandaralabaralabassore, ele candaralabaralabassore. Toda a raiva que ele traz no coração do próprio Pai, Senhor, nós vos apresentamos agora. Este sentimento que machuca ele, este sentimento que machuca este coração de raiva deste pai, nós te apresentamos agora, Senhor, porque só o Senhor é capaz de desfazer este nó, este nódulo na alma. Abra, Senhor, as cadeias. Abra, Senhor, as prisões que tem encarcerado, Senhor, estes corações nos vícios. Vem, Espírito Santo, nós te pedimos com toda a nossa fé, e opera hoje a sua maravilha nestes corações que te pertencem. Tudo isso vos rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dá um abraço nele, dá um abraço nela. Diga para ele, diga para ela: seja cheio do Espírito Santo. Coloca o último no meio.
Você que vai receber a oração, se recorde. Não é a mão deste amigo, não é só a mão desta amiga, mas é o que contém nas mãos, é a unção que contém nas mãos dela, por misericórdia da sua alma e do seu espírito. Renda-se, permita que o Espírito Santo faça uma obra agora, que talvez nem você saiba. Permita que o Espírito Santo te visite, os teus pensamentos, os teus sentimentos, o que você traz talvez desde a gestação. Permita agora que o poderoso Espírito Santo visite você. E você que está orando, ore com muita autoridade, com muito amor. Não olhe para a tua pequenez. Ah, Davi, mas eu não sei rezar. Se lembre o que você pediu sobre as tuas mãos e permita ser canal de graça para essa vida agora. E vai abrindo a tua boca, isso, vai orando por ele, vai amando ela e vai pedindo: Deus, eu me coloco na tua presença para pedir, Senhor, aquilo que só o Senhor conhece. Liberta hoje o coração desta minha irmã, liberta hoje o coração deste meu irmão, de tudo aquilo que não é seu, Senhor, de tudo aquilo que talvez ele traz desde a gestação, desde quando ele estava sendo gerado, todos os traumas, os medos. Meu Senhor e meu Deus, nós nos colocamos na tua presença para vos suplicar, Senhor, uma unção poderosa do teu Espírito Santo, uma unção de cura, uma unção de libertação, uma unção de soerguimento, que caia por terra de uma vez por todas, que seja, Senhor, falido. Nós decretamos a falência de todos os planos, de todas as armadilhas, de tudo que Satanás pode ter se levantado na vida, na mente, no coração deste teu filho, Senhor. Tudo, Senhor, pelo poder, pelo mover do poderoso Espírito Santo, o nosso Senhor amado. Ora em nós, Senhor. Ora em nós, Senhor. Ora em nós, Senhor. Jovens que têm sonhos, pesadelos há muito tempo, pesadelos perturbadores. O Senhor está te livrando dessa opressão. Obrigado, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Pega no braço aí de quem está do seu lado aí. Dá um abraço nele aí, isso. Sela esse momento. Agora pega no braço dele aí, pega no braço dela. Tão bonito o mover da graça de Deus por toda a história, que quando nós olhamos do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia inteira ela é cristocêntrica, amém? É o centro da nossa fé e o centro da Sagrada Escritura é Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia converge para o centro, que é Cristo. Mas do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver o querer de Deus por meio da Santíssima Virgem Maria. Por isso que ela é a mulher do Gênesis ao Apocalipse, prefigurada nas mulheres do Antigo Testamento, anunciada pelos profetas do Antigo Testamento e revelada no Novo Testamento. Quando nós queremos uma inspiração, é só olhar para a Virgem Maria. O medo de servir a Deus não paralisou ela diante do anúncio do anjo. O medo do que podiam pensar dela, de perseguir ela, não paralisou ela. Depois da gravidez e de conceber o Salvador, o Egito não paralisou ela.
enfrentar o Egito, fugir para proteger, não paralisou ela. Depois de tudo isso, a vida pública, vendo acontecer tudo ao redor dela, não paralisou ela. A paixão, o sangue vertido do Senhor Jesus naquele chão não paralisou ela. A cruz não paralisou ela. Nada paralisou a Santíssima Virgem Maria. Quando nós olhamos para a figura da nossa Santíssima Mãe, nós vamos entender esta fusão de coerência entre o que crê e agir e ser. A Santíssima Virgem Maria sempre será uma grande seta que vai nos apontar o caminho da perfeição a Deus. Jovens marianos, jovens do Rosário, jovens que não têm medo de combater o bom combate da fé. Amém? Nunca se esqueça que onde a Virgem Maria põe as mãos, o demônio não põe mais as patas. Na tua juventude, na tua sexualidade, no teu servir. Jovens marianos, jovens que falam com Deus por meio de Nossa Senhora. Quem muito fala com Deus, pouco fala com homens. Quem muito fala com homens, pouco fala com Deus. Que se levante em nome de Jesus, jovens com uma decidida decisão de viver uma coerência daquela porta para fora com aquilo que nós acreditamos, porque cristão é o nosso nome, católico é o nosso sobrenome. De mãos dadas aí, rezemos Ave Maria, cheia de graça. Ergue a mão dessa pessoa aí junto com você. Olha pra ela e fala assim: eu tô contando com você. Fala assim: eu tô contando com a tua vida. Então não me deixa na mão. Fala assim: não me deixa na mão. Nós vamos cantar mais uma vez essa verdade, para que assim como o Davi ele ministrava na pregação, a sua conduta possa ser coerente, amém? Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos dá um recurso. Diga assim, ó: não depende de mim. Fala assim, ó: não depende de mim, depende de Deus. Por isso nós vamos cantar mais uma vez. E você vai cantar com tudo que você tem, pra gente encerrar, amém? Com tudo que você tem, amém? Ergue a mão lá no alto, feche seus olhos e canta: pra que quando eu falar, e pra que quando eu falar, que seja você, no meu caminhar, que seja você. E quando eu cantar, que seja você, que seja você. E no meu olhar, que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos, que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. pra que quando vai, e pra que quando eu falar, que seja você, no meu caminhar, que seja você. E quando eu cantar, que seja você. e no meu olhar, Que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos, que sejam as tuas. Se não for pra tudo viver que você assim, tem, eu nem quero eis-me viver. aqui, eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti.